Glória a Deus. Estou ainda gripado, mas nós vamos essa noite desfrutar daquilo que Deus tem para nossas vidas. Você está aí para dar um glória a Deus adiantado? É primeiro aos Coríntios, no capítulo 11, vamos estar recapitulando esse texto, do versículo 27. Glória a Deus. A gente já tivemos de manhã momentos maravilhosos que não serão diferentes também aqui esta noite. Uma alegria poder estar revendo muitos dos irmãos. E vamos estar aí. Vai lá. Quem achou, diga amém. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Agora o texto lido, você leu onde, Jonathan? Oi? Você leu o 11 e o 23, e qual mais? Até o 25. Vamos então ler o 25 agora. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Repita comigo: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Repita: em memória de mim. Amém? Glória a Deus. Tome o seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Esta é uma noite memorável. E vamos aproveitar essa última frase que nós acabamos de ler, em memória de mim, e fazer uma suma sobre boas memórias. Amém? Olha para alguém do seu lado, diga para ele assim: boas memórias. Agora diga para você mesmo, em alto e bom som: boas. Ficou fraco demais. Boas. Irmão, eu estou ruim, que eu estou bem gripado, mas você pode falar mais alto. Vamos lá. Boas. Muda essa voz que Deus te deu, Senhor. Boas. Memórias. Os homens, boas memórias. As mulheres, os bonitos, o lindo, boas memórias. Eu quero agradecer a Deus pela vida. Não sei se está aí, evangelista Cláudia. Está lá embaixo, né? Ontem tivemos aqui. A Cláudia está ali, está lá embaixo. O Andrei, está faltando com a verdade, Andrei. A Cláudia está ali, ó. Achou, né? Então, agradecer a Deus pela vida da evangelista Cláudia, bem como toda a sua equipe e as pessoas que estão em volta dando apoio. Ontem nós tivemos aqui um jantar muito maravilhoso, com a presença de muita gente, das mães também. Parabenizar as mães das crianças que vieram aqui encher a pança. Que Deus abençoe você. Cláudia, parabéns. Tá? Vamos dar uma salva de palmas pela vida da Cláudia. Aleluia. Glória a Deus. Também agradecer a Deus. Obrigado, né? Agradecer a Deus. Hoje é um ano do Jorge, né? O Jorge hoje está completando um ano na igreja, o pastor Cesário, com a sua digníssima esposa e as suas netas. Vamos dar uma salva de palmas pela vida do lindo casal. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fazer justiça sobre adoração total. Nós tivemos adoração total aqui, magnífica, né? No último sábado do mês passado,
Que Deus continue abençoando o presbítero Thales e toda essa linda equipe. Vamos ter um salve de palmas pela vida deles, em nome de Jesus. Dê um glória a Deus aí, irmão, por favor. Agradecer a Deus também pelo Juninho, né? O Juninho foi no campeonato esportivo onde ele participa e ele foi muito bem e levou o nome de Jesus lá e conseguiu aí o 3º lugar. É uma honra para a nossa igreja, para a cidade, para a região de Jacarezinho ter um lutador campeão. Vamos dar salva de palmas pela vida do Juninho. Glória a Deus. Amém. Agora, todas essas 4 pessoas que eu mencionei, eu vou chamar vocês para uma reunião, para vocês pagar um almoço, tá? O pessoal que bateu palma. Porque hoje não se faz nada de graça mais, nem bater palma. Se prepare aí. Irmãos, diga para o seu irmão assim, boas memórias. Outra vez, boas memórias. Gente, é assim, a minha mensagem é bem simples, se eu ver o horário aqui. É bem simplória. Mas pensa só, o que nós, olha para os meus olhos azuis e não se perca. O que nós possuímos de mais precioso no mundo horizontal, na vida, aqui na terra, é a nossa própria vida. Nada, nem a tua mulher, nem a tua mãe, nem o teu pai, nem o teu filho, é tudo hipocrisia se falar que não é. O mais importante é você mesmo, porque a partir de você que as outras coisas são percebidas e a sensibilidade parte a partir de você. Então a coisa mais importante que existe é a sua vida. A sua vida é a coisa mais importante que existe. Agora, a construção da vida, olha para meus olhos azuis, a construção da vida, ela trilha os caminhos necessários. Ela trilha os elementos que não tem de como fugir desses elementos. Nós estamos, sempre por sermos seres humanos, nós não somos oniscientes nem onipresentes, apesar da nossa memória nos levar a lugares muito longe, muito longe, muito longe mesmo. A nossa memória, às vezes, nos leva a lugar onde nós nem existíamos ainda. Você pode ver uma notícia, Nathalie, você pode ver um vídeo, você pode ver um jornal de um ano que você nem existia. E a tua memória acaba captando um acontecimento onde você ainda não existia. Então a nossa memória é um elemento muito importante. E o que é que constrói a boa memória? Também que constrói a má memória. São os momentos. Os momentos, eles são desenvolvidos em segundos, minutos, milésimos de minutos. Os momentos marcam a nossa vida para sempre. Existem coisas, olha para mim aqui, existem coisas da sua vida que você nunca mais vai esquecer. Pelo menos uns 21 acontecimentos da sua vida que você nunca mais vai esquecer. E dentro desses acontecimentos, que surgiram esses acontecimentos através dos momentos. Então os acontecimentos são construídos pelos tijolos dos momentos. E são acontecimentos, às vezes, que nunca mais será apagado. Fica bem vivo em nossa memória. Basta olhar para alguma coisa, às vezes, irmã Fátima, que a gente lembra de alguma coisa. Então, as boas memórias. Eu olho para o Samuel, por causa do olho dele, só dá para lembrar do irmão José. Né? Boas memórias, você lembra daquela pessoa. Você vai em algum lugar que às vezes você tem uma rápida impressão que você já passou ali. Parece que eu já estive aqui, nesse lugar. São boas memórias. Jesus quer que você tenha boas memórias. E só para refrescar um pouco a sua mente, olhe para cá, não desligue, viu? Olhe para cá. Só para refrescar um pouquinho a sua mente. Essa luta, essa guerra
essa batalha que você talvez está desenvolvendo hoje na sua vida, esses momentos talvez desagradáveis da sua vida, ele sempre vem na frente do momento bom que vem depois. Você está aí? Antes de acontecer coisas extraordinárias da nossa vida, às vezes acontecem coisas que machucam, que dói, que nos entristece. E os momentos que são desenvolvidos pelas coisas que acontecem, vêm por palavras de alguém, por ação que nós praticamos, por algo que acontece. Eu vi o presbítero Natalino citando aqui, se o que a gente verbaliza causa um impacto tão grande em nossa volta, imagina aquilo que a gente faz. Mas existe algo ainda poderoso, Natalino, que é a fonte. E qual que é a fonte? A fonte está no seu cérebro, está na sua mente. O seu cérebro é aquela massa cinzenta que está nesse cabeção seu aí. Está aí essa massa cinzenta, é tipo uma antena. Isso aí é uma antena, viu, Zenildo? É uma antena. E essa antena, ela trabalha conectada com a mente. A mente já é um elemento invisível e abstrato. A mente está na alma, enquanto o cérebro está no corpo. Só que para a mente ser bem desenvolvida aqui na Terra, ela precisa ter um cérebro bem preparado. Veja se o seu irmão tem um cérebro bem preparado, se ele é meio doido. Dá uma olhada para ver se ele é meio doido. Aí tem um doido ali. Aleluia, glória a Deus. Doido por Jesus. Então o nosso cérebro, irmão, trabalha atenado, conectado com a nossa mente. E a nossa mente, ela vai trabalhar pelo um trevo tridimensional. Três aspectos que a nossa mente desenvolve. Ela trabalha no presente, no passado e no futuro. Ela imagina e ela também memoriza. A mensagem apreço hoje é sobre memória. A memória só pode acontecer com aquilo que já foi visto, que já você viu, falaram, te tocou. Agora, baseado no que o Natalício falava, o Salomão vai falar em Provérbios 23:7. Tudo aquilo que o ser humano imagina que ele pode ser, há uma grande possibilidade dele acabar sendo. Então, começa dentro da sua mente a semente das próximas ações. Você não tem controle no que pensa, mas você pode desenvolver uma direção daquilo que você já pensou. Veja o que vai falar o Jeremias nas suas lamentações. Jeremias vendo a situação caótica, a situação de luta, a situação de guerra, de tristeza, de derrota. Jeremias vendo os muros que caíram. E Deus falando que ia restaurar tudo aquilo outra vez. Jeremias começa a chorar. Tem um texto que ele chega a falar assim: oxalá, se os meus olhos se transformassem em um rio, eu ia chorar toda essa angústia que Israel está passando. Mas Jeremias traz um conselho para nós. Quando o Espírito de Deus enche a vida de Jeremias, ele vai trazer um ponto muito importante para nós, para o presente contínuo. Ele vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Jeremias está dando um conselho aqui. Talvez, Michele, você tenha as suas realidades, você tenha a sua história. Talvez, a Daiane é só sombra e água fresca. Estou falando para quem passa luta, né? Quem passa luta, talvez tenha uma ferida, tenha um trauma, tenha um problema sério na vida, né? E talvez esse acontecimento que aconteceu, você lembra, Gildo? 1988, eu nem existia ainda nessa época. 1990 foi aquele dia que o teu esposo te deu uma bronca e até hoje a Cláudia não esqueceu. Entende, irmão? Essa memória ruim, essa memória que nos causa tristeza, ela precisa ser superada. Você está aí? Deus quer que você supere. Agora, uma coisa para mim terminar essa palavra bem simplória. O maior acontecimento da história, que dividiu a história
do ser humano, pelo menos na maioria do planeta, em duas partes: depois de Cristo e antes de Cristo. A chegada de Cristo da terra, tudo que está mencionado concernente a Jesus, desde a profecia, do nascimento, da vida dele na terra, das manifestações, dos milagres, da morte e da ressurreição. Tudo que envolve esses 34 anos, já falando de Jesus no ventre da mãe, esses 34 anos mudou a história da humanidade. Jesus veio para trazer uma memória. Quem está aí, irmão? Ele veio para trazer uma memória que jamais será superada por qualquer abaxericóbias. O que Jesus fez nesses 34 anos que ele existiu, desde o ventre de Maria até a morte de cruz, desde os 9 meses, já são outros 9 meses com os 33 anos, o que aconteceu com Jesus foi para o ser humano memorizar e entender. Pode acontecer coisas ruins na sua vida, mas a coisa boa que Jesus fez, quem está aí? A coisa boa que Jesus fez vai apagar. Eu disse vai apagar, vai superar, aleluia, vai cobrir, glória a Deus, te canta e assumanai, vai cobrir tudo de ruim que você anda pensando, que você anda memorizando. Pessoas estão sofrendo por causa de memórias ruins. Agora, irmãos, os três pilares de suma importância para que a sua memória esteja firme. Diga assim: memória firme. Vamos lá, igreja, boa memória. Dá uma glória a Deus, a missionária Fabiane. Glória a Deus, glória a Deus aí. A Duda deu glória a Deus de manhã, mas forte seu. 3 coisas importantes, irmão. A conexão. A conexão é algo que precisa estar acontecendo. O Satanás vai fazer de tudo para você desconectar. Porque se você desconectar, você não vai desfrutar do amor, você não vai sentir alegria, você não vai perceber o passarinho voando, você não vai perceber o canto da ave, você não vai perceber que você está em uma moto, andando com as 2 pernas. Olha só que lindo. Você não vai perceber que você está ouvindo, que você fala. Você não vai dar valor para essas coisas aparentemente simples, para quem pode fazer. Oh, me canta lamanai. Mas se você se conectar com o Criador, se conectar com Ele, você vai viver uma vida de pleno agradecimento. Você vai viver sempre sentindo prazer, mesmo que você está debaixo de angústia, mas sempre há uma pontinha de alegria para você falar: graças a Deus que Ele me dá grandes vitórias. Você pode aplaudir bem forte e dar uma glória a Deus aí? Então, conectar-se, andar conectado é sentir, olha o paradoxo, sentir o sentido da vida. Não vale a pena viver sem sentir o sentido da vida. E as lutas que permeiam, que saturam a sua vida, são lutas para tentar sufocar, para você não sentir o sentido da vida. Vêm os frutos da carne, que são 22 e demais, são mais de 22 frutos da carne, eles vêm para sufocar o sentido da vida. Daí existem pessoas que o sentido da vida para essa pessoa é ver outra pessoa ruim. Porque aí começa a funcionar, lamentavelmente, se manifesta o fruto da carne, a malícia, a mentira, o engano, a lascívia, e aquela lista toda do fruto da carne começa a se desenvolver dentro de algumas pessoas, que acaba deixando de desfrutar a unção do Espírito. Mas nesta noite, Deus nos deu uma palavra. Eu disse: Deus nos deu uma palavra. E a palavra é: fazer isto em memória de mim. Porque Jesus sabia, Jesus está usando aqui o poliglota, o apóstolo Paulo, mas sabia que essa memória da morte e da ressurreição de Cristo é suficiente para apagar qualquer outra memória que estiver viva, permeando a sua vida. Não há nada maior do que o amor de Jesus. Você está aí para dar uma glória a Deus? Diga assim: não há nada maior. Diga: não há nada maior
do que o amor de Jesus. Diga outra vez, não há nada maior do que o amor de Jesus. Então estar conectado, irmão, não é uma opção, é um dever para quem quer viver. Se você estiver em sua casa com toda a energia possível ali, e se você quer usar um aparelho fora da tomada, desconectado, por mais que o aparelho tenha potência e esteja tudo certo com ele, você não vai conseguir usar aquele aparelho se ele precisar de energia. É preciso você conectar o cabo para que a energia venha sobre o uso daquele aparelho. Quantos irmãos, quantos servos de Deus está aqui na igreja, já veio de manhã, está aqui, mas está desconectado, perdeu a conexão. Jesus está presente, mas você perdeu a conexão. E esta é uma noite de se conectar a Ele. Quem está aí, irmão? Levanta a sua mão. Se conectar a Ele. Quando você vê um crente, não tem mais força de dar glória a Deus, não tem mais força de orar, não consegue levantar a mão, não consegue dar aleluia, não consegue bater palma, não se manifesta em nada. Mas se for assistir o jogo do Corinthians, faz mais barulho que o Satanás. Se for assistir o jogo do Palmeiras, faz mais barulho que o diabo. Mas chega na igreja, está desconectado. Esta noite Deus está falando com você. É tempo de você se conectar, colocar sua tomada em Jesus, porque Jesus tem poder, e se Ele tem poder, eu preciso receber esse poder. Eu necessito ser alimentado por esse poder que Jesus tem. Senão não vai valer a pena eu estar na sala do trono, Zenildo, sem sentir a glória do Rei que está sentado no trono. Então, algum problema está acontecendo comigo, mas quando eu faço a conexão, para me trazer a memória, eu tenho que me conectar. Conectar aonde? Na cruz do Calvário. Quem está aí? Conectar na cruz do Calvário, no sangue de Jesus. Ver a cruz e Ele lá na cruz por minha causa, derramando o seu sangue, coroa de espinho, sendo zombado em meu lugar. Se você se conectar a isso, é impossível você não sentir a dor que Jesus passou para que você pudesse estar aqui nesta hora. Vamos nos conectar. Estenda suas mãos. A conexão para que fazer isso em memória dele. Eu não posso fazer isso, pastora Rosa, de qualquer jeito. Eu não posso, Vinícius, pegar o pão aqui, pegar o cálice aqui, de qualquer maneira. Eu não posso. Eu tenho que fazer isto em memória dele. Eu tenho que estar ligado nele. Foi o sangue dele que me lavou. Foi o sangue dele que me purificou, aleluia. Foi o corpo dele que se entregou no lugar do meu corpo. Se eu posso andar para lá, se eu posso andar para cá, foi porque ele ficou pregado na cruz 6 horas em meu lugar. Não desistiu da cruz. E estava me falando só uma coisa, Edivaldo, por favor, faça isso em memória de mim. 1 minuto de silêncio ou de barulho, para que a gente possa fazer memória dele. Faça memória dele. Faça memória dele. Vai, faça memória dele. Faça memória de Jesus. Veja o que ele passou na cruz por você, irmão. É por isso que o Satanás vai querer desconectar você. Você vai chegar no culto para olhar o Zé Rui, foi aquele lá, a irmã falou que foi ele, é ele que estava fumando, parece que ele estava com cigarro na mão, porque está cheio de contenteiro e fofoqueiro dentro da casa de Deus. Isso é desde Adão e Caim e não vai acabar, mas nunca faltou um adorador que esteja conectado com o nome de Jesus. O diabo quer que você chegue aqui e comece a se conectar na sua fraqueza, ou na fraqueza de alguém, ou no defeito de alguém, em alguma coisa para você estar desligado no amanhã do que vai acontecer. E Deus quer que você faça isto em memória dele. Faça isso pensando no que ele fez por você. Vamos fazer isso agora 1 minuto, por favor? Valendo. 1, 2, 3 e já. Aleluia. Alamachuri canta alamaias. Oreanda alamassuminas.
Urianda Lamanai. Faça. Memorize aí Jesus. Da sua maneira. Do seu jeito. Memorize aí o que ele passou por você. Pense aí, Letícia. Pense aí, Bila. Pense aí, Manu. Pense aí no que Jesus passou por você. Você é obra de Deus. Fazer isto em memória de mim. Boas memórias. Lembre aí, irmão. Lembre aí. Lembre aí. Lembre aí, por favor. Gloriando a Ramanai. Boas memórias. Tem hora que você, no mundo natural, começa a lembrar de alguma coisa e até chora. Até chora. Estava conversando com o irmão um outro dia. Falei para ele, o que acontece, irmão? Ele falou, pastor, já assisti essa novela umas 6 vezes. Falei, misericórdia. E toda vez tem uns momentos que eu choro. A escrava Isaura. Meu Deus. Já assisti uma... Tem gente aqui que também assiste umas 10 vezes já. Mas chora. E lembra de tudo o que aconteceu. Não é assim, pastor Jorge? Você sabe contar toda a história, né, pastor? Lembra de tudo o que aconteceu. Mas não chora na presença de Jesus. Memorize Jesus. Pense em Jesus. Traga para a sua memória que Deus é bom. Chega no seu serviço amanhã, irmão. Fala, graças a Deus que eu tenho esse lugar aqui para trabalhar. Pega no volante do seu carro e diga, glória a Deus que eu aprendi a dirigir. Glória a Deus. Chega amanhã, abre a sua geladeira e fala, Deus me deu essa geladeira. Seria bom nós pegar um avião daqueles bem grande, cabe todo mundo aqui, irmão. Aqueles bem grandão lá, e mandar todo mundo para Moçambique amanhã, para viver uma nova vida, para que você pudesse agradecer pela sua vidinha que você tem aqui. Então vamos agradecer a Deus. Não fique reclamando de nada. Faça memória de Jesus. Foi Jesus que me deu esse filho. Foi Jesus, Nadia, que te deu essa filha. Essas duas conversando aqui, ó. Foi Jesus que te deu essa amizade aí, Jennifer Eduardo. Essa amizade foi Jesus que deu. Por isso tem que dividir as duas. Ai, deu glória a Deus agora. Foi Jesus que deu essa igreja para você, irmão. Foi Jesus que deu a tua casa. Aquele marido ruim seu. Foi Jesus que deu. Aliás, você pegou com a tua própria mão, agora se vire com ele. Mas Jesus está contigo nessa batalha. Amém? Então, faça memória de Deus e agradeça o Senhor por tudo. A palavra é fazer isto em memória de mim. Mas não é só aqui não, Silvia. Silvia gostou, né? Do bom marido que tem. Glória a Deus. Faça memória e agradeça. Deus, obrigado por esse homem. Pelo Senhor estar me dando força, graça para suportar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ela ora daqui, ele ora de lá e continua vivendo até que a morte separe. Você pode aplaudir bem forte o nome de Jesus. Fazer isto em memória de mim. E as 3 coisas caminham junto. Caminham junto a conexão. Caminha junto, Natalício, a atmosfera. E caminha junto o resultado. As conexões, a atmosfera e o resultado. Assim, uma mensagem psicológica. E tem uma parte verdadeira, mas não é uma verdade inteira. Apesar deles pensar que é inteira. Diz que o ambiente pode mudar a pessoa. Ou melhor, muda a pessoa. Mas a Bíblia não fala desse jeito. A Bíblia diz que uma pessoa pode mudar o ambiente. Mas eles pregam toda a força, o ambiente muda. Sim, pode mudar. Mas se você estiver em Cristo, é você que vai mudar o ambiente. Quem está aí? Deus quer usar você com a conexão. Cuja conexão vai mudar a atmosfera. Atmosfera no sentido de ambiente. Vai mudar o ambiente ali, a tua presença. Aí você fala assim, pastor, eu não aguento mais aquele serviço. Não aguento mais aquela sala. Não aguento mais aquelas pessoas lá. Meu irmão, se você se encher do Espírito Santo, quem está aí? Se você se conectar com o Espírito Santo, você vai mudar a realidade. Eu disse, você vai mudar a realidade daquela sala, daquela casa, lá naquela empresa, lá naquele serviço. Talvez se você começar hoje, daqui 5 anos, 10 anos, vai ter história aquela empresa, porque ali passou alguém que memorizava Jesus, que estava conectado
entrado em Jesus, que mudou a atmosfera, e o resultado veio, porque Deus é um Deus de resultado. Você imagina, você pensa? Olha o que Jesus está fazendo aqui no texto em apreço, irmão. Ele está pegando uma história. Jesus está entrando na história, dando crédito à história, mudando a história, intensificando a história. Ele pega a ceia, irmão. A ceia, algo milenar a Páscoa, algo milenar. Jesus mudou naquele dia. Naquele dia, Jesus fez uma grande mudança. Ele pega o mesmo pão da Páscoa e ele vai dizer: esse pão, de agora em diante, é o meu corpo, que é partido por vós. Jesus tem mudanças grandes para fazer na sua vida. Você está indo? Jesus tem mudanças que nunca aconteceram. Como eu falei no início, uma bênção extraordinária. Diga bem forte: eu recebo. Diga: eu recebo uma bênção extraordinária. Quem recebe aí? Quem recebe aí? Levanta a mão quem recebe aí. É para falar e viver. Levanta a mão e recebe aí. Uma bênção extraordinária. Porque Jesus é um Deus que pode provocar esta semana uma grande mudança, uma grande alteração. Uma grande alteração na sua vida, algo que nunca aconteceu, está para acontecer na vida de pelo menos meia dúzia de pessoas aqui, porque Jesus é um Deus que faz coisas grandes. Ele pega algo ordinário, é algo ordinário. O pão da Páscoa era algo ordinário. A Páscoa era algo que se repetia anos após anos, mas aquele ano foi diferente. Eu quero dizer que esta semana vai ser diferente na vida de uma meia dúzia de pessoas aqui. Vai ser diferente. Deus está colocando a mão, aleluia, em coisas simples da sua vida. Quem está crendo aí, irmão? Deus está colocando a mão em coisas simples da sua vida para fazer o extraordinário, aleluia. Deus fará na vida de algumas pessoas aqui o extraordinário. Quem pode dar glória a Deus aí? Já está acontecendo. Já está acontecendo na vida de alguém aqui. Deus fazendo o extraordinário. Os discípulos ficaram espantados, pastor José. Belinha, os discípulos ficaram espantados, olhando para aquilo. O que é isso? O que está acontecendo? É Jesus que está fazendo algo novo. O que está acontecendo? Ele não está sabendo celebrar Páscoa, né? Não, Jesus sabe o que faz. Amém? Jesus sabe o que faz. Ele pega a coisa que você está acostumado e você vai desacostumar, porque Ele tem coisas maravilhosas para fazer na história da sua vida. Quem está crendo, aplauda e dê glórias ao nome de Jesus Cristo aí. Aplauda e dê glória ao nome de Jesus Cristo aí. Diga comigo: eu recebo na minha vida, nas coisas simples da minha vida, eu recebo o toque de Jesus, o extraordinário de Jesus em parte da minha vida. Diga: na minha alma, na minha saúde mental, na minha saúde emocional, no meu dinheiro, na minha saúde natural. Diga: em nome de Jesus, eu recebo o toque das mãos dele. Diga: eu recebo. Eu recebo o extraordinário, o que nunca aconteceu na minha vida. Eu estou aberto para acontecer esta semana, das mãos de Deus, direto do céu. Quem falou de verdade, dê glória a Deus, aleluia, isso você pode. Dê glória a Deus, aleluia, isso você pode. Deus é um Deus que põe a mão e muda as memórias. Então, se você for olhar para a sua vida hoje, irmão, você vai perceber que existem na sua vida coisas, lembranças ruins,
mas também existem na sua vida lembranças boas. Existem coisas que se confundem, sabe? Parece igual, mas é diferente, sabe? Tem coisas que se confundem, parece que é igual. Quer ver? Cadê o Juninho? Vem cá, Juninho. Vem cá. Vou fazer uma ilustração para você. Parece igual, olha só. Vem correndo, Juninho. Filho do Colosso. Aí, ó. Esse é o Juninho, glória a Deus. Agora, cadê o outro Juninho? Vem cá, Juninho, também. Você mesmo. Então aqui, nós temos dois iguais, olha. Fica frente a frente aí. Juninho, se prepara para a luta, Juninho, vai. Vai, Juninho, se prepara para a luta, estou falando sério. Ó, isso. Você apostaria nesse Juninho, Mariana? Você apostaria que ele ganhava a luta? Mariana. Você colocaria R$1.000, eu aposto nesse. Você colocaria R$1.000 nesse? Ninguém colocaria nem um centavo por você. Ninguém colocaria. Ninguém. Eu colocaria 10 mil que ele vai apanhar. São iguais, mas a diferença é muito grande, irmão. Esse tem idade de ser pai desse. Esse tem força talvez 100 vezes mais que esse pela idade. Então não dá para apostar nisso. Ninguém apostaria em você. Nem seu pai, nem sua mãe. Glória a Deus. Eles pagariam para você sair do ringue. Sai do ringue. Sai do ringue. São coisas da nossa vida, irmão. Isso aqui representa o quê? Isso aqui representa o homem fraco que somos. É a mesma pessoa. Isso aqui representa o homem forte que somos. Glória a Deus. Aqui, digamos que aqui, vem mais perto aqui. É a mesma pessoa. É a nossa natureza. Pega na mão do outro, é isso. É a nossa natureza, irmão. Se você se conecta, se você entra no ambiente espiritual do céu, você se torna esse Juninho aqui, ó. Forte na unção de Deus. Forte na unção de Deus. Mas se você começa a fofocar, a falar mal do outro, não mora, e só vê defeito ali, aí você se torna esse aqui, mas na carne, você vai arrebentar com esse aqui. Arrebenta com ele aí, vai. Não, é ele, rapaz. O bichinho não aguenta, mas quer bater. É desse jeito, irmão. Você com a vida sem oração, querendo vencer, você com a vida de oração. Então a carne é sufocada, vai, sufoca ele. Pega no pescoço dele, isso aí, ó. A carne é sufocada quando você está conectado. Quem está entendendo? Levanta a sua mão e diga assim: vou me conectar. Vou me conectar. Os irmãos, senta aí vocês dois aí, um minutinho. Os irmãos estavam tão cansados, mas eles estavam se conectando em memória de Cristo, porque Jesus tinha falado: ficai em Jerusalém. Ficar em Jerusalém, porque do alto Deus tem um propósito grande na sua vida, filho. E você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Levanta a mão aí, Talô. Você vai ganhar muitas vidas para Jesus. Do alto, e canta lá, Manai. Jesus te manda a virtude do alto. Achei comanai. Aí tô pra se clamar. Jesus te manda a virtude do alto, Ítalo. Essa virtude, aleluia, teu coração vai se encher de muito amor pelas vidas. Jesus vai te dar a palavra. Jesus vai te dar a palavra onde você estiver. E muitas vidas, com a tua simplicidade, vai vir para os pés do Senhor. Receba nesta noite a virtude do Espírito Santo para ganhar almas para Cristo. Quem pode aplaudir da glória a Deus aí? Aleluia. Mas aqui, irmão, é o meu eu mais frágil. E esse eu mais frágil, no mesmo dia, é relativo. Ele pode passar pelo caminho da minha carne ou pelo caminho da minha espiritualidade. Então esse eu aqui é o eu que não aguenta com esse eu aqui. Quem eu alimentar mais, sempre vai ser esse eu aqui. Esse eu aqui é o eu menos alimentado. Menos alimentado. Você chega na sua casa hoje e vai ficar talvez até 3 horas. Se mamãe não tomar o celular, fica até 3 horas no quarto trancado, passando tudo que não presta. A maioria, 90% que não presta. Mas às vezes no culto de 1 hora, se eu passar esse culto aqui 9h30, mas você já fica nervoso, já fica bravo. O rapaz que fez o serviço ali já fica chateado.
tem que acabar 9 horas o culto. Sabe, é a nossa carne, irmão. É todo mundo aqui é assim. A nossa carne, ela se opõe àquilo que é de Deus. Então eles estão sentados, mas conectados, em memória de Jesus. E a Bíblia diz que estavam todos sentados no mesmo lugar. Quando de repente eles ouviram um som e viram uma língua de fogo que pousaram sobre cada um deles. E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Fique em pé os dois agora. E agora, cheio do Espírito Santo, aleluia, você vai dar um golpe nele, dá um golpe nele. Não, é ele que vai dar um golpe em você. Juninho está doido para bater nele, né? Era ele que ia dar um golpe em você, Juninho. Ele não está ouvindo nenhum comando pastoral, porque nem saber, eu quero mostrar que eu obedeço. Calma, Juninho. Dá um golpe nele, Juninho. Aí cai aqui, Juninho. Você cai aqui. Ficou o pescocinho dele aqui, ó. Cai aqui, Juninho, agora. Cai aqui. Cai aqui. Pá, cai. Esse é o seu eu. Quando o seu eu cai, o seu homem espiritual vivifica. Ele canta lá mais. Você vai falar em línguas. Você vai chegar em casa e o culto não deu. Você vai ligar lá e querer ouvir uma mensagem ainda vai querer ouvir um louvor. Você vai aqui comer um lanche ou comer uma pizza. Você vai falar de Jesus, mas não mal do outro, irmão. Porque o culto não foi suficiente. Você está cheio da unção de Deus. Levanta ele, Juninho. Levanta, Juninho. Vamos aplaudir bem forte os dois irmãos aqui. Glória a Deus. É o mesmo nome, mas são corpos diferentes. O teu corpo carnal não pode ser superior ao teu corpo espiritual. O apóstolo Paulo diz: ainda que o meu homem interior se corrompa, exterior se corrompa, o interior se renova. Que esta noite, fique em pé agora por favor, você possa se renovar na presença de Deus. Fique em pé, abra sua mão e queira ficar conectado. Queira se conectar com Deus agora, igreja. Vamos fazer uma oração nesse instante, que é a oração da conexão. De eu não quero ser mais o mesmo. Eu não posso continuar como eu estou. Eu preciso me conectar na unção de Deus, fazer essas conexões das coisas que estão fora do lugar. A Bíblia diz que cada osso procurou o seu osso, irmão. Mas isso só aconteceu quando houve uma conexão. Se há, natalício, se há uma conexão verbal, vai ter uma conexão espiritual. Então, ele vai profetizar, como o Senhor lhe disse, ele está profetizando, e houve um reboliço, e houve um ruído, e cada osso começou a procurar seu osso. Conexão. Fica tudo certinho aqui. Uma caveira. Um osso assusta. Assusta não assusta. Você vê um osso humano, irmão. Você vê uma caveira humana. Essa visão de Ezequiel é o Deus que transforma através da conexão. E através da conexão, o ambiente é alterado. E através da alteração do ambiente, Tito, vai acontecer o resultado de um exército vivo. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Você vai começar a orar de onde você estiver aí, por favor. Comece a orar. Há uma nuvem de glória. A presença de Deus está. A presença de Deus está. Memorize Jesus. Quando você pensa em Jesus, você pensa no sangue. Ore aí, por favor. Ore. Ore aí. Ore canta lama, xerianda lamas. Ore canta lamas. Ore anda lamas, siri canta lamas. Se conecte a Ele. Tenha seu ambiente mudado. Tenha seu ambiente mudado agora. Tenha sua alma refrigerada. Tenha o seu espírito vivificado agora. Sinta o seu ambiente mudar. Eu quero, com essa palavra profética, até sexta-feira, em nome de Jesus, você vai descobrir o que é uma conexão espiritual, um ambiente mudado, um resultado, você sendo você de uma forma espiritual. Que coisa linda! Você sendo você, você parar para falar em línguas, você parar para chorar,
Você começa a orar e ficar ali um tempão orando e levantar e cantar e sentir seu corpo leve, sentir a glória de Deus. Esta semana eu estou liberando uma conexão geral para um ambiente transformado, para um resultado abençoado sobre essa igreja. Em nome de Jesus, ore aí. Ore em nome de Jesus, comece a orar. Uma oração poderosa, ore, clame. Clame aí. Clame e canta lá, manaba, xerianda, lamas. Clame em nome de Jesus, clame aí. Enquanto eu não vejo você orar, não vou parar, é para você orar. É para você clamar, para você se conectar. O ambiente muda quando a oração. A Bíblia diz em Atos 4:31 que o lugar tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar com autoridade a palavra de Deus. Glória a Deus. Receba aí agora a mudança de ambiente. E o ambiente que precisa ser mudado é interno. Quando o ambiente interno do crente é mudado, o ambiente externo é transformado. Quando o ambiente interno do crente recebe a glória de Deus, aleluia, o ambiente de fora é vencido pelo poder que está na vida do crente. Então ore aí, clame aí, aleluia. Uricanta lamanai, vai mudar o ambiente externo da sua vida, porque internamente o Espírito Santo está te enchendo da glória nesta noite. Uricanta lamaias. Vem, Leandro, deixa eu orar um pouquinho aqui. Quero que os obreiros sacudam os irmãos nesta hora. Sacuda os irmãos nesta hora. Sacuda nesta hora o seu irmão. Sacuda nesta hora. Deus quer mudar o ambiente, mas para o ambiente externo mudar, a alma tem que mudar, o espírito tem que mudar, tem que ter uma unção por dentro para acontecer um mover por fora. Aleluia.